Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu quero conversar com você sobre uma das estreias da Netflix, o filme A Megera Domada. Você já deve ter visto alguma produção inspirada nessa obra de Shakespeare, mas será que o filme polonês da Netflix acerta? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. A Megera Domada é um clássico, uma das primeiras comédias que Shakespeare escreveu, já foi adaptada de várias maneiras e tem umas delas que são as minhas preferidas, assim como o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você e a novela O Cravo e a Rosa tem como inspiração essa obra, são os meus xodós e eu fui muito esperançosa assistir essa nova obra da Netflix. Gosto de assistir essas produções de outros países que não são tão comuns, né? E a Polônia, ela veio com essa comédia entregando talvez pouca coisa do que deveria. Mas para você que não conhece, a peça, né, escrita por Shakespeare, conta a história de duas irmãs. Uma delas está ali sendo cortejada por dois pretendentes, ela quer se casar, mas antes disso, a irmã mais velha precisa se casar primeiro. Mas ela é um pouquinho difícil de lidar, ela é uma megera. A Catarina, então, vai ter que ser conquistada por um estrangeiro que acaba, né, chegando e querendo a fortuna que vem através desse negócio. Aqui no filme polonês, a gente tem um pouquinho dessa dinâmica. A gente acompanha a Cassie, que é uma cientista que estuda abelhas. Ela mora nos Estados Unidos, né? Saiu da sua cidade natal e foi para lá. Teve um relacionamento com um colega, só que ele acabou traindo ela. Ela fica muito decepcionada e volta para sua terra na Polônia. Isso aqui é o vale inteiro que você tá me vendendo? Imagino que sua irmã esteja de acordo também. Uma metade das terras e também da casa pertencem a ela. Só que uma empresária muito gananciosa está cobiçando aquele lugar porque na terra existe madeira petrificada que vale mais que diamante. Então, o irmão está ali meio sem saber sobre isso, ele está querendo vender as terras para, né, ter dinheiro, enfim. Só que a irmã chega de viagem e empata tudo, né? Ela não aceita e diz que vai ficar no lugar que é dela. Mas nisso tudo surge o forasteiro Patrick, que vai ter a missão de conquistar essa megera para que a irmã dele, a Agatha, consiga comprar ali aquelas terras. O Patrick, que está devendo muito dinheiro para a irmã, porque ele vive aprontando alguma coisa, devendo para várias pessoas, e neste momento ele se encontra nessa posição que, para ter a grana que ele precisa para pagar quem ele deve, ele precisa em uma semana conquistar essa megera. Como é uma comédia romântica, a gente sabe que o casal principal vai ficar junto no final. O que importa é esse meio, como vai acontecer. E aí é que tá o grande erro, os personagens principais. Tanto a Cassie quanto o Patrick, eles não são carismáticos o suficiente. E a Cassie não é tão megera como deveria. Ela precisava ser um pouco mais, digamos, enérgica nas coisas que ela faz. A gente sabe que ela tem uma fama e tal por conta do que falam na região, por conta do que falam na cidade. Mas dificilmente a gente vê alguma ação que realmente mostre que ela é uma mulher desagradável. É claro que a gente tem que pensar nisso como que naquela época uma mulher desagradável, uma mulher megera, era uma mulher posicionada, que, né, ditava aquilo que ela queria. Mas a personagem falha nisso, né? Realmente ela não
parece que ela tem essa força, que ela é realmente independente. Ela, afinal das contas, ela sai de Nova York, sai dos Estados Unidos por causa de uma desilusão amorosa. Não precisava disso no começo, entendeu? Ela podia simplesmente ter terminado seus estudos lá e ter voltado para a região para fazer tudo o que ela queria lá, né, na Polônia, na terra dela. Mas aí tu coloca isso no começo, faz com que a personagem fique muito fragilizada, que a gente acabe nessa situação de que ela precisa de um homem salvador, de um príncipe, mesmo ele sendo meio, né, furada. E fala aí, vai. Quase, mas tivemos alguns contratempos. Vamos colocar pra fora! Já o Patrick, ele é bobo demais, sabe? Ele é atrapalhado demais, ele não sabe fazer as coisas. Ele é um riquinho que passou a vida toda gastando muito dinheiro e devendo muito dinheiro. Afinal das contas, ele só precisa ser bonitinho nesse filme. Ele não precisa ter muito mais a entregar. Ele tá muito perdido, ele é um aventureiro, ele quer encontrar um lugar para ficar, entende? E ele acaba encontrando isso no amor pela Cassie. Não acredito. Bom, eu só tô procurando o meu lugar nesse mundão. Talvez ainda não tenha encontrado o seu. Para não dizer que é totalmente ruim, sempre a gente consegue enxergar uma coisa boa nessa produção. Ele é um filme dirigido por uma mulher, ele tem ali no roteiro também outras colaborações femininas, o que me deixa bem triste, porque poderiam ter feito uma coisa melhor com o personagem, né? Ter começado essa história de uma maneira melhor. A gente quer um romance, a gente quer eles felizes no final, mas tu poderia ter feito isso de uma maneira diferente. E o que eu ia dizer de bom é que a dinâmica dos outros personagens que estão em volta desse casal é realmente interessante. O irmão da Cassie e esse amigo que eles vivem juntos, né, e tal, que a filha de um e o filho do outro vão se casar, eles são meio amigos, mas eles sempre estão um pegando o pé do outro, um brigando com o outro. Funciona muito bem, principalmente na língua original, tá? Assistam na versão original, pelo menos um trecho, né, se for o caso de vocês gostarem de assistir dublado. Assistam um trechinho, principalmente quando eles aparecem, porque é muito boa a dinâmica, as piadas, a maneira como eles entregam aquela situação. Tem outros também que estão ali em volta, né? A gente tem o fiscal da cidade, a gente tem as amigas da Cassie, e eles funcionam nisso. Todas as vezes que eles aparecem foram as vezes que eu gostei. Só que estamos falando de uma comédia romântica, onde a gente tem que se apegar pelo casal. E aqui fica muito difícil. Mas uma coisa que talvez seja interessante vocês assistirem, além dos personagens secundários, é que a gente está vendo uma produção polonesa. E ali a diretora colocou os personagens numa região onde tem um grupo étnico bem interessante, né? Que geralmente é bem característico daquela região, que são os Goraus. Não sei se eu falei certo, mas é isso aí. Então a gente vê ali as construções, a maneira de vestir, o costume, né? A religião, a questão da música. Eles falam muito sobre isso, eles exaltam muito isso, né? Eles têm muito orgulho de ser parte desse povo. É bom assistir, porque eu não conhecia ou me lembrava muito pouco, e foi interessante assistir, saber um pouquinho mais sobre esse grupo étnico que vive nessa região da Polônia. Mas tirando esses detalhes, o filme acaba sendo bem monótono e bem esquecível, o que é uma pena para um filme de 1h50. Mas se você gosta de comédias românticas, quer ter uma experiência com um filme estrangeiro, né, que é original Netflix, que está fazendo muitas produções e que vai vir aí com mais frequência. Se vocês assistiram o filme 365 Dias,
A atriz principal fez parte desse filme, né? É uma das personagens. Então, fica aí, né, a questão se vai valer o seu tempo ou não. Eu não gostei. Mas, se vocês gostaram, me contem aqui, me contem o que vocês gostaram nesse filme, se vocês vão assistir, se vocês vão deixar passar. Não esqueça de deixar o like e ativar as notificações para os próximos vídeos. Beijos e até a próxima.